Boa noite, professores, professoras. É com imensa satisfação que os recebemos aqui e trazemos novamente o tema. Pode ser a curto prazo extremamente complicado se nós não tivermos algumas mudanças necessárias, tá bom? Os professores pedem que vocês façam perguntas pelo chat, que podem fazê-las durante a fala deles, porque elas serão vistas mais ao final, ok? Então, uma boa noite. O Sindicato dos Professores tem como objetivo a organizar essas atividades dentro da Escola de Professores. A ideia é atualizar os professores e facilitar a sua vida dentro da escola. Então, professor Guarani, é sua a palavra. Obrigado, professora Sofia. Cumprimento a todas as pessoas que estão nos acompanhando. A minha colega Brenda também está aqui. Eu vou me apresentar rapidamente, depois vou passar para a Brenda se apresentar também. E aí eu vou falar um pouco da agenda aqui, que nós pensamos passar para vocês e os blocos de discussão. Então, meu nome é Guarani Osório, eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas e eu coordeno um programa de pesquisa nos Centros de Estudos em Sustentabilidades na Escola de Administração da FGV. E é um prazer estar aqui, eu agradeço o convite e passo para minha colega Brenda se apresentar também. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês para falar desse tema tão importante. Obrigada, Guarani, obrigada, professora Maria Sofia. Eu sou Brenda Brito, eu sou pesquisadora associada do IMAZON, que é o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. É uma organização não governamental que trabalha na área de pesquisa, fundada em 1990 e sediada em Belém. A gente trabalha para a conservação da Amazônia, né, para a redução do desmatamento. Nossa missão é promover desenvolvimento sustentável, e a gente, da Amazônia brasileira, né, e hoje eu vou falar aqui, junto com o Guarani, sobre esse tema, né, de mudanças climáticas, trazendo muito essa perspectiva também, desse olhar a partir da Amazônia. Obrigado, Brenda. Então, eu vou contar para o pessoal um pouco do que a gente pensou para hoje. Então, basicamente, a gente dividiu hoje a nossa conversa em três etapas. A primeira etapa eu vou trazer aqui um pano de fundo do debate, o contexto atual, um panorama das emissões em nível global, a correlação de emissão de gás de efeito estufa à atividade humana. Vou trazer um pouco dos impactos que estão acontecendo e ocorrendo atualmente, dividir um pouco os jargões de mitigação e adaptação, passar rapidamente pelo panorama global e desaguar um pouco no caso brasileiro, e aí eu vou passar a bola para minha colega Brenda, que vai focar mais no caso brasileiro, no contexto atual, no perfil de emissão do Brasil, nos desafios que nós temos no Brasil, principalmente nessa perspectiva do olhar da Amazônia. A Brenda está sediada, né? Trabalha numa organização que trabalha com a Amazônia, ela está em Belém do Pará nesse momento, mora lá. E aí, o terceiro e último bloco, a gente vai fazer uma conversa aqui, uma discussão sobre, tendo o pano de fundo que a gente vai montar para vocês, um pouco do olhar dos resultados da COP30 e os desafios que estão aí colocados pela frente. Ok? Então, dito isso, pessoal, eu vou colocar a minha apresentação aqui e aí, na sequência, eu chamo a Brenda aqui para dar continuidade. Então, pessoal, eu acho que o importante da minha apresentação é ir colocando também todo mundo na mesma página. A gente sabe que tem muitos professores interessados, né, em aprender, em evoluir, muitos que já são especialistas. Então, a gente acha importante começar um pouco. Vamos começar mesmo, como diria o filósofo, do início, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês os dados do IPCC e eu queria só demonstrar aqui, né, a evolução das emissões ao longo do tempo, né? As emissões de gás de efeito estufa decorrentes da atividade humana, desde a Revolução Industrial até próximo da presente data.
E aí a gente tem, né, aqui nesse quadrinho, nessa figura da esquerda, a demonstração do aumento das emissões ao longo do tempo. A gente vê aqui que a partir da década de 70 e 80 tem um aumento expressivo das emissões, né? Então, para a gente se desenvolver, a gente precisa, né, usar energia, voar, navegar, né, usar transporte rodoviário, há desmatamento, agricultura, práticas industriais, então toda essa atividade humana ela gera essas emissões e, né, a gente vê essa correlação direta aí do nosso desenvolvimento e aumento das emissões. E aí do lado direito tem uma demonstração, né, do comportamento do aumento da temperatura ao longo do tempo. Então, se a gente olhar também os dois gráficos juntos, a gente vê uma correlação, né, do aumento das emissões decorrente da atividade humana e o aumento da temperatura também ao longo do tempo. Então, até 2020, nós já tínhamos aumentado a temperatura, né, média da superfície global em 1,1 graus. E isso tem trazido muitos desafios para a gente, em ambas as agendas que eu vou tratar daqui a pouco. Tanto na agenda de mitigação, que é como a gente, né, planeja e implementa ações para atacar a causa do problema, que são as emissões, assim como na agenda da adaptação, que é como a gente planeja implementações para lidar com os efeitos desse problema que é crescente, né? E aí, já indo aqui para um olhar numa figura de animação, enquanto eu falo aqui, eu vou clicar uma animação da NASA, né, de 14 segundos, que vai demonstrar que desde pós-revolução industrial até 2020, a evolução das anomalias da temperatura na superfície global. Aqui tem uma legenda que o azul é uma temperatura mais baixa que zero, e quando vai ficando para o amarelo e vermelho, vai ficando acima da temperatura, chegando até 2 graus Celsius a temperatura. Então, vou dar o play aqui e a gente vai vendo a evolução, né, das emissões e como isso vai causando anomalia na temperatura da superfície global. E a gente vai vendo que ao longo do tempo, né, o nosso planeta vai ficando mais vermelho. Então, aqui, travar em 2023, olha a situação, né, que a gente está vivendo e o que isso está nos levando, né, a uma série de impactos e de recordes sendo quebrados ano após ano. Então, né, a gente teve em janeiro de 2025, foi o ano mais quente já registrado no mundo. Então, né, como a gente viu já nos gráficos, a concentração de gás de efeito estufa está sendo aumentada exponencialmente. Isso tem causado, né, uma maior frequência e intensidade dos eventos extremos. Então, a gente bateu o recorde em janeiro. E aí, se você achou que essa notícia você já tinha visto, é porque você viu mesmo, né? Em 2023 também foi batido o recorde, em 2024 foi batido o recorde, e a gente, né? Eu citei lá nas figuras do IPCC que até 2020 a gente tinha passado do 1,1, mas nos últimos anos aqui que eu estou mostrando, a gente chegou a superar o limite do aumento de temperatura global de 1,5. Isso é muito grave, né? E aí eu vou mostrar daqui a pouco para vocês o que isso causa de desequilíbrio e acaba trazendo impactos para os nossos próprios caminhos de desenvolvimento. Trouxe a notícia aqui trabalhando o janeiro, né? E o janeiro agora que nós passamos foi o quinto mais quente da história. Então a gente tem uma série histórica que vocês viram visualmente, né? Os anos ao longo das décadas aumentando a temperatura global, e isso tem, né, tem causado impactos com maior frequência e intensidade. Se a gente pegar aqui, né, é o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. Então, vou começar pelo Estado de São Paulo, depois a gente vai olhar outras regiões do Brasil. Eu sei que a Brenda também vai citar outros impactos diferentes do que eu vou citar aqui. Se a gente pegar, olha as notícias aqui de agora, né? A gente está com aquela, novamente, com uma seca histórica batendo a porta, né? Com uma crise hídrica em São Paulo. Isso não é uma novidade, a gente teve uma crise hídrica há cerca de 10 anos atrás, né, que era o recorde de décadas para trás. Então, o que está acontecendo? A gente já está uma década para frente de novo com uma seca histórica batendo a porta. Então, isso vem demonstrando agora, com um caso específico, né, que essa frequência tem diminuído, né, tem acontecido um maior curto espaço de tempo, esses recordes e essas
esses momentos históricos de impactos globais, né, numa intensidade maior. E São Paulo, se a gente olhar pela janela nesse mês, né, aqui, até no estado, principalmente no Sudeste brasileiro, a gente está convivendo com uma seca na região de São Paulo, ao mesmo tempo que a gente vive com alagamentos e enchentes, porque também chove muito num curto espaço de tempo, as cidades não estão preparadas, e aí a gente sofre também com uma série de impactos econômicos, perda de vidas, etc. Então a gente vive, né, parece contraintuitivo, mas ao mesmo tempo que a gente está com uma seca, né, com uma escassez hídrica batendo a porta, a gente também está convivendo com enchentes e alagamentos. E, né, vou trazer mais um estudo aqui, porque é importante para todos nós aqui que estamos na agenda da educação e da pesquisa, né? Tem esse estudo novo que eu trago aqui, que vai demonstrar, né, que o calor nas cidades pode ser o dobro do previsto com o aquecimento global, né? E aqui tem um case com 104 cidades, né, demonstrando que a infraestrutura das cidades, em muitos casos, e no Brasil não é diferente, na cidade de São Paulo também não, né, que a infraestrutura não está preparada para essa nova realidade que está acontecendo, né? A gente tem ondas de calor, ilhas de calor, muito pouca vegetação nessas cidades, o que causa o aumento da temperatura dentro das cidades, e de outro lado também muito pouca infraestrutura para lidar com chuvas fortes, por exemplo, ou com a seca, né? Então, para a gente que de repente está dando aula em São Paulo e convive com isso, né? Você ter, por exemplo, uma onda de calor em escolas onde vão sofrer mais, são as áreas mais pobres das cidades, populações mais vulneráveis, né? Dar aula com onda de calor numa escola que é precária, uma janela emperrada, o ventilador não funciona direito. Que situação de aprendizagem é essa, né, das crianças, dos adolescentes, em uma situação de infraestrutura precária, com o aquecimento global batendo a porta, né? Então, estou dando um exemplo só dentro do nosso métier, né? Mas aqui é transversal em termos setoriais aqui, né? E aí também queria trazer um outro aspecto, né, importante para uma outra região do Brasil, né, que é o Nordeste, semiárido que nós temos no Brasil, e pela primeira vez a gente tem uma primeira zona árida aparecendo no Brasil, né? Ou seja, o nosso semiárido também está expandindo. Então, visualmente aqui, só mostrar para vocês, né? Uma Brasil, um país continental, né? A gente está falando de escassez hídrica em São Paulo, de chuvas fortes, alagamento, enchente em outros lugares. Mas aqui a gente tem aqui no norte da Bahia, pela primeira vez identificado uma região que agora é árida, né? O semiárido se expandindo. Isso causa também, né, impactos econômicos gigantescos, inclusive com aumentando a intensidade de migração de pessoas, porque ali, né, a agricultura é mais difícil, os recursos hídricos são mais difíceis. Então a gente tem também que ter esse olhar. Estamos falando para os professores do estado de São Paulo, né, mas o impacto no Brasil ele acontece em graus diferentes, né, e em um território extenso como esse, em diferentes tipos de impacto no Brasil, né? Então eu mostrei uma série de impactos agora e queria mostrar aqui assim uma balança do que a gente vai falar depois, e vai estar muito na fala da Brenda, e queria cravar com vocês aqui esses jargões, né? Então está muito claro para a gente que a causa desse problema das mudanças climáticas, né, está nas emissões decorrentes das atividades humanas. A forma que a gente tem de atacar essa causa são ações de mitigação, que se traduzem em ações que vão reduzir a emissão ou remover, né, carbono da atmosfera. E aí a gente vai falar de diversos setores que são importantes, né? O setor energético, a gente vai citar aqui, a gente tem o mapa do caminho, que a gente vai falar aí na terceira parte, que é uma transição energética que é necessária no mundo, né, para atacar a causa do problema. Uma outro mapa do caminho que é muito importante, que é eliminar o desmatamento, né, no Brasil e no mundo. Para quê? Para que essa outra perna aqui dos efeitos, eles não sejam tão graves que vão levar a impactos econômicos ou a efeitos em cascata que vão inviabilizar a sobrevivência de humanos em algumas regiões do planeta, e algumas economias vão ser fortemente afetadas. Então aqui a gente podia olhar como uma balança, né? Quanto mais a gente falhar aqui em atacar a causa e ter estratégias para atacar a causa,
ou seja, ter ações de mitigação, mais caro vão ser os impactos dos efeitos do problema, né? Porque a gente viu que as emissões estão aumentando, a concentração aumenta e todos esses impactos que eu mostrei vão ser mais agravados, mais intensos, e isso vai trazer muito custo para a gente. Então, né, é isso tudo que a gente tem discutido nas conferências das partes da Convenção Quadro das Nações Unidas, no Acordo de Paris, que é a COP30, que a Brenda vai citar aqui, que foi a conferência que aconteceu no Brasil, né, no final do ano passado, é para discutir como essa transição vai acontecer e a importância que a velocidade seja alta, né? Porque senão a gente vai chegar em um limiar em que, né, a gente vai apertar um botão que vai ter um efeito de cascata, que a gente chama dos tipping points, e depois voltar a isso é praticamente impossível e os custos vão ser muito altos para a sociedade. Então é disso que a gente está falando um pouco, né? A importância de equilibrar essas estratégias, e para que essas estratégias aconteçam, né, a gente tem que ter as pessoas educadas para compreender as causas desse problema, né, e compreender o problema para poder discutir as soluções. E nós, como cidadãos, né, nós temos uma importância muito grande, porque somos consumidores, somos eleitores, né, então as nossas ações vão podendo mudar ou agravar o problema. E também somos profissionais que ou estamos formando pessoas que vão trabalhar em empresas e em governos e tem uma importância muito grande de conhecer esse problema para conseguir atacar o problema, né, com qualidade. E aí eu acho muito interessante, muito importante essa figura, porque a gente pode se olhar aqui um pouco, né, e pensar também nas pessoas que a gente dá aula, desde as crianças até os adultos na universidade, né? Então, eu vou explicar aqui essa figura, acho ela muito didática e muito importante, acho que ela foi feita também no intuito de divulgação científica, né, para a gente se enxergar aqui como humano no problema. Essa legenda aqui é a mesma da passada, né? Quanto mais baixa que a cor para o azul ou neutra, é a temperatura mais baixa. Quando ela vai ficando mais vermelha e escura, a temperatura está mais alta. Então, é a mesma lógica do que eu venho mostrando, né? Até 2020, vocês veem que aqui próximo de 2020 já está mais avermelhada a cor, porque é aquilo, né, coerente com o que eu falei anteriormente. Já teve um aumento de 1,1 graus da temperatura. Então, só para a gente pensar, um professor, né, que nasceu lá na década de 50, está dando aula hoje, né, lá em 2020, com 70 anos, ele passou muito menos tempo da vida vivenciando o aquecimento global. Uma criança, que a gente pode estar dando aula, né, hoje, ou um adolescente que nasceu um pouco mais para trás, né, mas vamos pegar o exemplo de uma criança hoje, de 6 anos, que nasceu em 2020, a expectativa dela até 70 anos de conviver com esse problema é muito mais intensa e extrema, né? Então, nós estamos formando pessoas que vão viver um mundo diferente de quem é mais velho, né? O mundo que aquelas notícias que eu mostrei vão ser muito mais incisivas, muito mais frequentes, né? Então, se a gente pegar as probabilidades, mesmo da mais baixa para mais alta, é um mundo que vai conviver com aquecimento global muito mais intenso. Então, né, eu acho, e sempre, né, parabenizo o Sindicato do Estado de São Paulo, dos professores, de colocar esse tema na pauta, porque é um dos maiores desafios contemporâneos. E a gente precisa educar as pessoas para viver nesse mundo que a cada ano vai ter uma maior intensidade, né, de aquecimento global, e vão viver muito mais com essas notícias e vão ter que ser profissionais preparados para lidar com esse tipo de problema, tá? Então, eu queria cravar isso aqui para a gente também ficar. A gente vai falar de muita coisa, a Brenda vai trazer muitos dados do Brasil, mas acho que essa figura pode ficar de pano de fundo para a gente se enxergar e enxergar também os nossos alunos e alunas da importância desse tema. Né, já era importante, mas ele, cada dia que passa, vai ficando mais importante. E aí, né, eu tinha combinado com a Brenda de mostrar um pouco o perfil de emissões mundial, né? De onde vêm essas emissões, então, que causam esse problema? Quase 2/3 das emissões, 3/4 das emissões, vem do setor energético, né? Fica aí cerca de 75% das emissões vem do setor de energia.
o outro terço vem de agricultura, floresta, resíduos e processos industriais. A Brenda vai mostrar que no Brasil, né, a gente vai ver que é um pouco diferente esse perfil de emissões. Eu vou deixar para ela falar, mas o Brasil muda um pouco a cara disso aí, porque o Brasil vai ter uma maior participação em agricultura e desmatamento, né? E aí o nosso perfil é um pouquinho diferente. Isso também traz alguns desafios no curto prazo é, diferentes, um olhar diferente, não que nenhum setor não seja importante, né? Mas só para a gente olhar a transição energética, ou seja, se distanciar do uso de combustíveis fósseis para energias renováveis, ter mais eficiência energética, é um desafio gigantesco no mundo hoje, porque a maior parcela vem disso. Né? E no Brasil há um desafio muito grande no setor da agricultura. Energia, o Brasil, de certa forma, a matriz elétrica é mais limpa, mas tem também desafios no transporte, na agricultura e no desmatamento, e a Brenda vai trazer isso para vocês. E aí também, para vocês terem uma visão aqui, já indo para um panorama, continuando no panorama global, esse é o ranking aqui, né, dos maiores emissores aqui. Se a gente pegar os 10 primeiros, a gente vai ver que China e Estados Unidos são dois grandes emissores. O Brasil está ali naquela colocação, porque aqui nesse ranking que eu estou mostrando não tem desmatamento. Talvez a Brenda mostre o Brasil um pouquinho mais para cima, porque se colocar desmatamento na conta, ele pula um pouquinho as posições, né? Então aqui não tem o desmatamento. Mas só para mostrar para vocês, China e Estados Unidos, o Brasil também é um player importante, né? Tem esses 10 maiores importantes, eles são muito importantes, mas essa não é uma agenda só de 2 ou 10 países, não. Eu quis mostrar aqui realmente, né? Ilustrar que esse é um problema global e que precisa de todos os países, porque às vezes a solução de mitigação, né, de atacar a causa do problema, não vai ser só em um país, pode ser que um outro país ajude a resolver melhor, e o Brasil é um desses países, né? Todo mundo precisa estar tá nesse esforço, todo mundo precisa estar dentro da agenda, né? E isso nos impõe, esse problema global, a necessidade de uma coordenação global. Então, o jeito de resolver um problema global não tem como fugir em direito internacional, a gente tem que ir para cooperação internacional. Por conta da característica do problema da mudança do clima, né, é que a gente tem o Acordo de Paris, por exemplo, né? Hoje, o instrumento jurídico internacional que rege o problema da mudança do clima é o Acordo de Paris, né, em que os países assinaram e se comprometeram, né, eu vou trazer aqui um destaque, né, não vou ser exaustivo, o coração do Acordo de Paris é um limite, né, que todos os países envidem esforços para que a gente não ultrapasse os 2 graus e 1,5 graus. Né? Por quê? Porque se a gente ultrapassar é um pouco do que eu falei antes, né? A gente vai apertar, a gente vai ter uma interferência muito perigosa no sistema climático global e vai poder startar aqueles tipping points, né? Que são os pontos de não retorno, e a gente vai ter muita dificuldade, vai ser muito caro para a humanidade, né? Deixar com que esse limite seja ultrapassado. Então, né? No jargão econômico de um grande economista chamado Nicholas Stern, ele trouxe aí um tempo para cá, e isso já é consenso, que é mais caro não fazer agora, deixar para depois. Por quê? Porque os impactos vão ser muito mais caros no futuro do que se a gente atacar a causa do problema, que é a mitigação da mudança do clima. Tá? E aí, também queria trazer para vocês que no primeiro balanço desse Acordo de Paris, então, tem esse acordo, o que esse acordo entregou, né? É melhor com ele do que sem ele, tá? Porque sem o Acordo de Paris, a gente estaria indo para uma trajetória antes do acordo de quase 4 graus. Hoje, com o Acordo de Paris, ainda não é suficiente os esforços. A gente está aí até a COP27 a 2,1 a 2,8. Eu vou trazer um outro dado que melhorou um pouco isso. Tá? Ou seja, com todos os compromissos de todos os países hoje, a gente está indo para uma trajetória acima de 2 graus. Tá? E aí o que seria necessário é orquestrar todos esses países de modo que a gente conseguisse, pelo menos, atingir essas metas que eu coloquei aí na tela. Né? Para quê? Para que a gente fique abaixo do 1,5. Né? E aí eu vou trazer aqui, pincelar 2 pontinhos desse primeiro balanço global, que é atacar a principal causa do problema em nível global, né? Para a gente estar dentro dessas metas aí de redução que eu mostrei, a gente precisaria hoje triplicar a capacidade de energia renovável no planeta e duplicar as melhorias de eficiência energética até 2030, né? É um esforço colossal, é grande,
tem muita medida custo-efetiva, muita coisa acontecendo. Hoje barateou-se muito a energia renovável, tem um crescimento muito grande desse tipo de energia, mas a gente tem um desafio muito grande colocado para que a gente transite para uma economia de baixo carbono rápido, né? Nessa velocidade que eu coloquei aqui na tela. E para que isso aconteça no nível global, né? Só para vocês entenderem o que a gente vai discutir, para ficar todo mundo na mesma página, a gente tem no âmbito desse regime jurídico climático várias conferências que vão acontecendo ano a ano para se discutir, né? A supervisão do que está acontecendo, melhorar a implementação, criar novos instrumentos para que a gente tenha condições de aumentar aquela ambição e de implementar ações. E aí, trazendo para o presente, dando um pulo muito rápido, muita coisa já aconteceu, né? Mas o último acontecimento foi na COP30, como eu citei, né? Em Belém. Foi a primeira COP no Brasil e na região amazônica, né? Em que a gente teve uma discussão muito grande, que eu vou destacar alguns pontos e depois a gente vai discutir, mas fato é, pessoal, que aquele primeiro balanço global, né, há um avanço, né, há uma melhoria com esse multilateralismo, com o Acordo de Paris, mas infelizmente a velocidade de tudo ainda não é suficiente. A gente ainda está indo para um cenário, juntando no melhor dos mundos, se tudo for implementado, que tudo foi prometido, no aumento de temperatura ainda acima de 2 graus, né? Então é muito sério e muito problemático. Muita coisa boa está acontecendo, mas muito desafio ainda tem. E o que isso implica para o Brasil? É porque o Brasil também prometeu, né, algumas metas, algumas contribuições para essa agenda que o Brasil tem que voltar para casa, né, e transformar essa sua promessa em instrumentos de política pública. Então, hoje, já num ritmo de passar a bola para a Brenda, né? Já vou passar a bola, vou levantar a bola para ela entrar agora para falar do Brasil, né? Um olhar mais do Brasil mais geral, é que o Brasil tem uma, a gente chama de NDC, que são as contribuições nacionalmente determinadas do Brasil, que basicamente é o que o Brasil planeja fazer para contribuir para a questão climática, e lá tem as metas brasileiras, que hoje, né, atualizando vocês, e eu acho que a Brenda vai falar disso, a gente tem uma política nacional e tem um plano clima, né, que vai, né, ser o regime que vai vigorar para lidar com esse tema de 2024 a 2035. Né? Então, a gente tem esse plano clima, já foi lançado o resumo desse plano, ele já está no ar, vocês conseguem achar muito fácil pesquisando o plano clima, sumário executivo, e já tem o plano clima de adaptação, o plano clima de mitigação na íntegra, agora eu já posso usar os jargões, né? A gente já passou por isso. O plano clima mitigação ainda está em vias de ser lançado na íntegra, mas deve acontecer, né? A gente acredita em breve. Então, Brenda, já chegando aqui no Brasil, passando a bola para você, eu vou passar agora para a Brenda apresentar uma apresentação mais focada no Brasil, e assim, após a apresentação da Brenda, a gente volta num debate, né? Uma conversa, na verdade, entre nós sobre os desafios que ainda tem pela frente. Então, Brenda, obrigado aí, eu vou passar a palavra para você agora. Obrigada, Guarani. Obrigada por compartilhar, né, todo esse seu conhecimento. E eu vou seguir aqui, vou compartilhar também a apresentação. Deixa eu projetar aqui. Bem, então a gente vai entrar um pouco mais agora para entender, né, como é que o Brasil está em relação a essa questão de mudanças climáticas, quais são os planos, os compromissos. E antes eu vou só passar um mega resumão assim das coisas que o Guarani já trouxe para a gente relembrar, né? Aqui inclusive deixar para vocês também esse site aqui que foi feito pelo Observatório do Clima, chamado Eunice, que é um site que ele reúne vários desses conhecimentos científicos de uma linguagem muito acessível, com figuras, com gráficos, que pode ser utilizado, inclusive, como fonte, né, para preparar aulas, para indicar para os alunos, né? Então, deixei aqui no slide, né, o link, né? E aqui, por exemplo, é um resuminho, né, que o Observatório pegou nesse site
para explicar esses níveis de efeitos das mudanças climáticas, né, que o Guarani estava falando. Então, a gente começa, obviamente, com os efeitos primários, que é a mudança do clima em si, né, essa mudança nos padrões de tempo e clima, então, locais que passam a ter secas mais extensas, ou chuvas mais intensas, você tem, enfim, diferentes situações que podem acontecer. E isso vai então causar os efeitos secundários, que são as mudanças nos ecossistemas a partir dessas mudanças no clima. Então, você vai ter, por exemplo, a floresta reagindo a uma temperatura mais quente, você vai ter os animais reagindo a uma temperatura mais quente. Então, você tem várias consequências que vão acontecer a partir disso. E isso vai então causar o que a gente chama de efeitos terciários, que vai ser como a sociedade, né, como nós vamos reagir a essas mudanças. Como é que isso chega na gente? A gente vai ver, por exemplo, aumento no custo de alimentos, porque você tem a mudança no clima que gera quebra de safra, por exemplo, e aí você tem os alimentos mais caros lá no supermercado. Então, isso é uma mudança que está afetando a sociedade. Você tem áreas, como o próprio Guarani falou, que passam a ser umas zonas de difícil cultivo de alimentos, né? Zonas áridas, enfim, clima árido, e você vai ter migração. Então, isso vai impactar na sociedade, né? Aumento de custo de energia, enfim. Então, várias questões, conflitos, né, que podem surgir. Então, aqui é um grande resumão, assim, digamos, desses diferentes níveis, né, de efeitos das mudanças do clima. E no Brasil, também trazendo mais artes do Observatório do Clima, né? Só resgatando ali como o próprio Guarani já falou, né? Todas as regiões do Brasil elas já estão sofrendo impactos das mudanças climáticas. Então tem esse exemplo, né, que ele comentou do semiárido já se expandindo. Então já tem áreas consideradas de clima árido no Brasil que não havia, né, há um tempo atrás. A gente também tem essa expansão, as chuvas mais intensas no sul do Brasil. A gente viu o que aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né, 2 anos atrás, e tudo que está acontecendo agora, né? A gente está vendo no jornal, né, na televisão, na internet, né, o que está acontecendo agora em Juiz de Fora. Então, infelizmente, toda semana a gente tem notícias de eventos climáticos extremos em algum lugar do mundo. E no Brasil também isso não é diferente, né? A gente tem aqui na Amazônia, né, o ecossistema, a floresta amazônica, também em risco, e aqui a gente vai ter uma combinação do desmatamento provocado pelo homem, né, enfim, pela sociedade que está desmatando, ao mesmo tempo combinado com o aquecimento do planeta. Então, o desmatamento, ele contribui, a gente vai ver que ele contribui com a mudança climática, mas você tem um efeito na floresta por conta do desmatamento e você vai ter também um efeito por conta dessa mudança climática. Então, você tem essa combinação de fatores que está fazendo com que algumas regiões da Amazônia brasileira, especificamente, a gente já observa, os cientistas já observam uma emissão de carbono maior do que a capacidade de capturar esse carbono, né? Porque as florestas elas são importantes do ponto de vista climático também porque elas capturam esse carbono que está em excesso na atmosfera. Só que quando você começa a ter uma floresta muito desmatada, muito degradada, combinado a esse aumento da temperatura, você começa a ter partes dessa região amazônica da floresta emitindo mais carbono do que absorvendo. Isso é algo que acende um alerta muito grande, né? A gente também tem perda de chuvas na Amazônia, então a estação seca sofrendo um aumento, né, em relação ao que era no passado. É, a gente também tem esse efeito, né, do aumento do nível do mar. A gente sabe que o Brasil tem um grande litoral e muitas cidades passam a ter esses efeitos. Cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Recife também geralmente é colocado, né, como uma cidade que tenha essas ameaças do ponto de vista do risco, né, por conta do aumento do nível do mar. E a gente também tem efeitos ligados, por exemplo, a corais, né? A gente sabe que no mundo inteiro isso é uma grande preocupação quando a gente fala de mudanças climáticas, porque os corais eles sofrem com o aumento da temperatura dos oceanos e a acidificação desse oceano por conta, né, desse aumento de carbono lá no oceano. E aí a gente tem esse efeito do branqueamento, né, dos corais, né? Então isso no Brasil também já está sendo observado em algumas regiões, como no Nordeste. Então são vários efeitos aí que já estão acontecendo aqui no país. E o Brasil, ele
além de estar sofrendo esses efeitos, né, ele também é um dos grandes emissores de gases de efeito estufa, não tão grande quanto China e Estados Unidos, obviamente, mas atualmente, né, se a gente considerar todos os dados, incluindo a emissões de desmatamento, a gente vê o Brasil ali na sexta colocação. Alguns dados colocam ele como quinto, mas em geral a gente está aí entre quinto e sexto, né? Então, o Brasil também tem uma contribuição que precisa ser abordada, né, nessas políticas para que a gente possa reduzir essa quantidade de emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera. E de onde é que vêm essas emissões de gases de efeito estufa do Brasil? Então, aqui trazendo dados do SEG, que é esse Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa, que é uma iniciativa também do Observatório do Clima, já há muitos anos fazendo essa estimativa anual, né, de emissões. Então, esses dados, os dados mais recentes que foram lançados no final, acho que no segundo semestre do ano passado, né, eles olham para 2024. E aí a gente vai ver que continua um padrão no Brasil de que o principal setor, né, de emissão de gases de efeito estufa é o que a gente chama de mudança de uso da terra, que basicamente aqui o grosso é desmatamento, não só na Amazônia, mas em grande parte na Amazônia. A gente tem que considerar também que biomas como o Cerrado estão sendo muito desmatados. Em área, inclusive, por ano, o Cerrado está sendo até mais desmatado hoje em dia do que a Amazônia, né? Mas do ponto de vista de emissões, né, a floresta amazônica ainda tem essa quantidade maior aí de emissões, porque armazena mais carbono, né, nas florestas da Amazônia. Mas então a gente tem 42% das emissões brutas, né, do ano de 2024 vindo desse setor de mudança de uso da terra. Em segundo lugar, a agropecuária, e aqui contando emissões diretas da agropecuária, principalmente aqui ligado ao rebanho bovino no Brasil. A gente sabe que o boi, né, é um dos grandes emissores do gás metano no Brasil, no seu processo, né, de gestão, né, no arroto do boi que a gente chama, né, emite o gás metano, que tem um grande potencial aí de aquecimento da atmosfera. E a gente também tem, em terceiro lugar, o setor de energia, representando aí 20% das emissões brutas. Em geral, a gente sabe que o Brasil ele tem, comparado a outros países, uma matriz energética mais limpa, né, porque a gente tem as hidrelétricas, né, principalmente. No entanto, é importante lembrar que nos últimos anos, na última década, essas emissões elas têm aumentado, principalmente por conta do acionamento de termoelétricas. E aí, quando a gente vive essa situação, por exemplo, de escassez hídrica, dos reservatórios estarem baixos, você acaba acionando mais ainda as termoelétricas que são movidas a combustível fóssil, né? Então, isso vai contribuir com emissões. E daí a importância da gente, mesmo tendo, né, as hidrelétricas produzindo energia elétrica, é importante que a gente também expanda as energias vindas de fontes eólicas, fonte solar, principalmente, né, para que a gente possa aumentar ainda mais a produção de energia de outras fontes renováveis. E também a gente tem emissões ali empatados aqui de processos industriais e de resíduos, né? Então a gente também tem que lembrar que os próprios aterros eles vão emitir, né, gases de efeito estufa, e por isso a gente precisa também de políticas para tratar, né, desse tipo de emissão. Então, esse é um padrão que já é histórico do Brasil, do ponto de vista de quais são os principais setores, né? É diferente do padrão que o Guarani mostrou de qual é a média mundial de emissão, porque principalmente nos outros países, né, principalmente quando a gente olhar a China, Estados Unidos, União Europeia, Índia, ali o grosso das emissões é energia, porque eles usam ainda muito carvão, né, mineral, carvão e petróleo e gás natural para a produção de energia, e isso faz com que as emissões desse setor sejam muito maiores, né? No Brasil, a gente tem um pouco essa configuração diferente, e o que também nos dá, acho que aqui, uma oportunidade interessante, né, de reduzir mais rapidamente as nossas emissões se a gente tiver políticas bem implementadas, porque o custo para reduzir emissões de mudanças do uso da terra, ligadas a desmatamento, por exemplo, é muito menor do que o custo de você fazer uma transição energética, né, de carvão, petróleo, para uma energia renovável. Então, a gente tem esse perfil, e a gente também acaba tendo uma vantagem aqui
E por isso que muitos estudos apontam, né, muitas estimativas apontam que o Brasil poderia ter metas muito mais ousadas até de redução de emissões do que ele tem. A gente vai ver um pouquinho isso. Aqui, explicando um pouco, né, como eu falei, né, esse padrão ao longo dos anos, né, desde 1990, também estimativas aqui do SEG, né, a gente vê que já foi ainda bem maior, né, a participação do setor de mudança de uso da terra, principalmente aqui em 2004, 2005, 2004 que a gente tem um dos grandes picos, né, de desmatamento na Amazônia, isso aqui contribuiu com essa grande quantidade aqui de emissões. E isso vem diminuindo, porque a gente teve a diminuição do desmatamento da Amazônia, vou mostrar isso um pouco mais em detalhe, mas ainda assim é o setor que tem as emissões, é mais relevante do ponto de vista de emissões, né? Quando a gente olha por estado, e aqui eu trouxe os dados de 2023 porque a plataforma do SEG estava fora do ar, enfim, espero que ela volte, porque ela é bem interativa, e isso também é uma fonte. Eu deixei aqui o link, né, para vocês entrarem depois, mas é uma ótima fonte de informação, uma vez que ela voltar ao ar, porque vocês podem selecionar que tipo de dados vocês querem ver, por tipo de setor, por estado, por município. Vou mostrar aqui alguns prints, né, mas eu já tinha esse print de uma apresentação que eu tinha feito anteriormente, então eu trouxe, no caso dos estados, né, então a gente tem, talvez muitas pessoas pensem que o estado que mais emite deve ser São Paulo, por conta da indústria, etc. Mas, na verdade, não. Se a gente considerar que o grosso da emissão, ou boa parte da emissão do Brasil de gases de efeito estufa é de desmatamento, de mudança do solo, então a gente vai ver os estados amazônicos aqui liderando, né? Pará, por exemplo, tem sido, né, um líder aí nos últimos anos, principalmente aqui, olha, no caso da Barra Verde, por conta de mudança de uso do solo, ou seja, de desmatamento, né? Então, Mato Grosso aqui em segundo lugar, aí começa a aparecer Minas Gerais em quarto, São Paulo em quinto. Mesmo o Maranhão, ele tem uma quantidade grande de emissão, e aqui, essa emissão do Maranhão, apesar dele ter também bioma floresta amazônica, mas a grande missão aqui, nesse caso, é do Cerrado, né? O Maranhão tem sido um estado com alto desmatamento no bioma Cerrado, né, nos últimos anos, né? Inclusive nessa região que a gente chama de Matopiba, né, que é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, tem concentrado, é uma região que concentra quase 40% do desmatamento do Brasil inteiro, né? Acho que no último ano esse foi o dado do MapBiomas. E é justamente no bioma cerrado onde a gente está vendo, né, esse avanço, né, do desmatamento. Mas a Amazônia, como eu falei, continua, né, tendo essa relevância, infelizmente, do ponto de vista de desmatamento também. E aí, quando a gente olha também para municípios, também na plataforma SEG, aqui dados de 2023, porque, enfim, eu já tinha printado isso antes e, infelizmente, ela estava fora do ar, mas deixo aqui o endereço, né, para vocês acessarem depois. O SEG também faz essa distribuição, né, dessas emissões por municípios. E aí a gente vê as cores representam o principal setor de emissão naquele município, e o tamanho da bola do círculo vai indicar o setor de emissão, né? Então, no caso aqui, verdinho, a gente tem Altamira e São Félix do Xingu, que são, vou mostrar aqui, grandes emissores, né? E eles têm a bolinha grande porque são os municípios que mais emitem por conta do desmatamento, né, do que está acontecendo. Aqui também, né, dá para ver, né, está na plataforma também, uma vez que ela volte ao ar, né, então para saber aqui a quantidade de emissão e os setores. E aqui essa lista é atualizada já para 2024, né? Então no ano passado, no ano retrasado, né, a gente teve os municípios com maior emissão de gás de efeito estufa no Brasil. Altamira e São Félix do Xingu, no Pará, Porto Velho, em Rondônia, Lábrea, no Amazonas, e só em quinto que começa a aparecer outras regiões, e aí vem São Paulo, município, né? Então, a gente vê aqui, né, muito forte esse padrão de emissão vindo de desmatamento, né? E a gente sempre reforça também, né, quando a gente, por exemplo, tem outras métricas ligadas a emissão per capita, por exemplo. Então, é uma métrica que muitos países adotam, né? Então, quanto que de emissão a gente tem dividido pela população, né? A gente vê emissões, por exemplo, de estados como o Pará,
se a gente colocar a emissão per capita, são emissões de equivalentes ou maiores até de países muito desenvolvidos, né? E a gente não tem, quando a gente olha aqui os índices, por exemplo, de IDH, índice de progresso social, infelizmente ainda são abaixo da média do Brasil. Então, isso é para trazer que essas emissões, esse desmatamento, ele não é traduzido, por exemplo, em melhoria de renda, em melhoria social. Muito pelo contrário, ele acaba contribuindo para que esses índices, esses indicadores sociais fiquem baixos, né? Porque a gente tem desmatamento ligado à violência, né? Então a gente tem muitas questões aqui que estão por trás dessa cadeia de desmatamento, né? Que, enfim, não é, acaba não trazendo melhoria para a população. Bem, e diante desse padrão de emissões, né, o que, que o Brasil, então, vem assumindo nos seus compromissos climáticos, né? Como o Guarani colocou, os países precisam apresentar compromissos para dizer como vão, qual é a parte que eles vão fazer para cumprir o Acordo de Paris. A gente chama esses compromissos com a sigla NDC, né? E ao longo dos últimos anos, né, o Brasil vem apresentando, né, as suas NDCs. E aqui tem um resuminho do que está escrito, nessas NDCs, né? Então, para o ano passado, a meta era reduzir 48% das emissões baseado nas emissões de 2005. Então, 2005 sendo um ano em que o Brasil teve um pico de emissões por conta do desmatamento muito alto na Amazônia. E, em geral, as métricas que o Brasil faz adotam esse ano de 2005 como base. Então, é, há essa meta, né, do ano passado. Então, vamos ver se o Brasil vai cumprir essa meta. A gente só vai saber no mínimo esse ano, né? Porque a gente tem que agora, a partir dos dados do ano passado, fazer os cálculos. Então, os dados do SEG, por exemplo, esse ano já vão trazer essa resposta, né? Se o Brasil vai ou não atingir essa meta de redução de 48%. Para 2030, o compromisso é avançar um pouco mais e reduzir 53% das emissões baseado no ano de 2005, né? Comparado a 2005. E aí, mais recentemente, então, o Brasil apresentou a sua segunda, né, NDC, que olha para 2035, e aí ele traz esse compromisso, ele chama em banda, né, que em vez de cravar e dizer, não, eu vou reduzir uma quantidade específica, ele colocou, bem, eu vou reduzir algo entre 59% e 67% das emissões comparado ao ano de 2005, né? E para 2050 atingir a neutralidade climática, que aqui, em geral, a gente considera a neutralidade climática como uma redução de 90% a 95% das emissões e, eventualmente, aquilo que não consegue ser reduzido, que possa ser compensado com captura de carbono, por exemplo, com plantio de mais floresta, com a expansão da área de floresta, né? Então, esse seria um resuminho, digamos, dos compromissos que o Brasil tem apresentado, né, para a Convenção do Clima. Agora, há críticas, quando a gente considera alguns estudos que mostram que, principalmente se o Brasil conseguir zerar o seu desmatamento, que é uma promessa que tem aparecido em algumas, vou mostrar aqui para vocês, em algumas políticas públicas, a gente poderia, inclusive, chegar a uma redução de 80% dessas emissões. Então, ainda haveria aqui um espaço para ter um pouco mais de ambição nesses compromissos, né? E há algumas análises, o próprio Observatório do Clima coloca que esse compromisso de 2035, né, com essa banda de 59% a 67% de redução, ainda talvez implicaria em algum nível de desmatamento, que seria também uma contradição com algumas metas que o governo já assumiu. Então, vamos entrar em um pouco mais de detalhe em relação a isso. Agora, como é que a gente sabe o que exatamente o Brasil vai fazer para atingir esses percentuais, essas metas? Então, agora, início do ano, né, o Brasil lançou, né, o governo brasileiro lançou um resumo executivo dos seus planos setoriais. Ano passado, eles foram colocados em consulta pública, e esse ano, há poucas semanas, foi lançado, né, um sumário executivo. Então, não é ainda tudo aqui, toda a explicação, digamos assim, mas já dá para ver um pouco ali quais são, né, os compromissos por setores. E isso foi dividido nesses 8 setores, né? Em alguns casos, né, por exemplo, o setor de mudança do uso da terra, que é o setor mais substancial, assim, do ponto de vista de emissão no Brasil, ele foi dividido em dois.
a mudança de uso da terra para áreas públicas e territórios coletivos, incluindo aqui terras indígenas, reservas como reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento sustentável, né? E mudança do uso da terra em áreas rurais privadas. Então, houve uma divisão aqui, né, desses dois setores. É, e aí, lembrando que, principalmente, o desmatamento ele ocorre muito em áreas privadas e áreas não destinadas, áreas públicas que são não destinadas, né? Então, houve essa divisão. Mas também, e aí eu acho que o resto aqui, ele quase que espelha um pouco lá os outros setores que o SEG traz. A diferença é que, por exemplo, em energia, o SEG, ele reúne energia e transporte junto. Aqui ele já está separando, né? No caso do plano setorial, né? Também traz a questão de cidades, né, que é um outro foco, e temos indústrias e resíduos sólidos e efluentes domésticos. Então, esses são os 8 planos, né, que em breve, espero, estejam disponíveis na íntegra para a gente ver. E dentro desses planos, né, e da meta brasileira, né, um dos principais compromissos climáticos do Brasil é a redução do desmatamento. E desde 2023 tem se falado nos documentos oficiais em desmatamento zero. Agora, o que é exatamente que está escrito nesses documentos em relação ao desmatamento zero? Na verdade, não é o desmatamento zero absoluto, né? O que está colocado, por exemplo, no plano de combate ao desmatamento da Amazônia, plano de prevenção e combate ao desmatamento da Amazônia, né, que é o PPCDAM, ele fala em eliminar o desmatamento ilegal e compensar o desmatamento legal. Ou seja, a legislação brasileira, principalmente o Código Florestal, ela permite que imóveis privados possam ter um desmatamento autorizado em algumas situações. Então, quando tem, no caso da Amazônia, quando você tem um imóvel que tem mais de 80% da área de floresta, ele pode pedir uma autorização de desmatamento para esses 20 até 20% dessa área, né, do imóvel, se tiver ali mais de 80% de floresta. Agora, para isso precisa entrar com pedido, pedir autorização, né, com órgão ambiental, etc. Então, o que o governo está propondo aqui é que aquilo que for desmatamento ilegal seja zerado. Ou seja, desmatamento em terra indígena, desmatamento em área pública, não é autorizado. Agora, se for desmatamento legal, que seja autorizado, então que seria feita uma compensação. Ou seja, se foi desmatado, vai ter que ter uma expansão da área de floresta em algum outro lugar, né? Ou um plantio, ou deixar a floresta rebrotar, no caso da Amazônia isso acontece, então seria eliminar o desmatamento ilegal e compensar o legal. Agora, como é que a gente está, principalmente quando a gente fala do desmatamento na Amazônia, né? Qual que é a situação que a gente está hoje? A gente teve aí ao longo do ano, né, como eu falei antes, 2004, 2005, né, como um grande pico ali de desmatamento, né, chegando a 27 mil quilômetros quadrados, e isso foi ao longo dos anos diminuindo. Boa parte dessa redução que a gente observa aqui, gente, é justamente por conta da implementação do Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento da Amazônia, que a gente conhece pela sigla PPCDAM, que foi uma política do governo federal lançada em 2004 e que ao longo desse período, até 2012, ela começou a ser implementada e muitas inovações no combate ao desmatamento aconteceram. Desde a gente ter sistemas de detecção mensal, né, de alertas de desmatamento, para direcionar a fiscalização, a você ter cortes de crédito para imóveis que estavam desmatando e que, portanto, não seria justo, digamos assim, né, que eles acessassem crédito público, né, que é subsidiado, porque eles estão desmatando ilegalmente. Você teve políticas que focaram ações de fiscalização em municípios com as maiores taxas de desmatamento, né, publicado numa lista do Ministério do Meio Ambiente, uma expansão muito importante das unidades de conservação e de demarcação de terras indígenas, porque demarcar a terra indígena, reconhecer territórios de comunidades tradicionais, população quilombola, é comprovadamente uma política que reduz desmatamento, e tem vários estudos científicos que demonstram isso, né? Então, isso tudo levou a essa queda aqui incrível, né, de mais de 80, se não me engano, foi 84%, né, da taxa de desmatamento entre 2004 e 2012. No entanto,
a gente acabou, após 2012, observando de novo uma tendência de aumento. E aqui, muito ligada a situações ligadas à mudança de legislação. Então, por exemplo, em 2012, foi aprovado um novo Código Florestal que concedeu uma ampla anistia a desmatadores ilegais em todos os biomas brasileiros. Isso está documentado também em vários estudos, né, que mostram isso. E toda vez que você anistia um comportamento ilegal, você acaba meio que estimulando ou passando uma mensagem de que, se bem, se eu fiz errado no passado e me anistiaram, eu posso fazer errado no futuro e vão me anistiar de novo. Então, essa mudança no Código Florestal, ela acabou trazendo influenciando de uma certa parte, de uma certa forma, esse aumento de novo do desmatamento, que depois acabou sendo acelerado por outras mudanças de legislação, por enfraquecimento da fiscalização ambiental, aqui a partir de 2012, quando a gente passa de 10 mil quilômetros quadrados, aqui em 2019, né, pela primeira vez depois de muitos anos, a gente ultrapassa de novo 10 mil quilômetros quadrados, e esse período aqui tem tudo a ver com redução de fiscalização, né, com, enfim, redução de orçamento público para a IBAMA, congelamento do Fundo Amazônia, então várias políticas que vinham funcionando acabaram sendo paralisadas, né? E isso contribuiu com o aumento do desmatamento em campo. E aí, a partir, então, principalmente aqui de 2023, com uma queda mais substancial, a gente volta a ter uma atuação mais forte, né, de investimento dos órgãos ambientais, em ações de fiscalização, né, mais planos de fortalecimento, né, institucional do IBAMA, do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, né, que cuida das unidades de conservação, da FUNAI. Então, isso tem se refletido, né, nesse aumento de fiscalização, de novo numa queda do desmatamento. Então, no ano passado, a gente está atualmente aqui nesse número, digamos assim, que é o número de 5.796 quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia. Esse é o último dado oficial, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E a gente espera que isso continue caindo, né? Então, é importante que a gente avance, né, com essa redução mais substancial ainda do desmatamento nos próximos anos na Amazônia. E aqui, para reforçar para vocês, né, que eu falei lá antes, que o Pará é o estado que mais emite, né, era em 2023, e isso porque ele é o estado também que mais desmata na Amazônia, né? Então, aqui a gente tem cada corzinha dessa é um estado da Amazônia legal. O Pará é em rosa. Vocês vejam que o Mato Grosso, que está aqui em verde, em algum momento já desmatou bem mais, mas o Pará acabou depois assumindo, infelizmente, essa liderança. E que, em que pese está reduzindo o desmatamento, assim como os outros, ainda continua com uma triste liderança, digamos assim, nessas estatísticas, né? E por que que isso também importa? Eu acho que para muitos de vocês que estão assistindo isso aí de São Paulo, é importante a gente sempre lembrar isso, né? Para além da questão climática, a gente está falando também da importância da floresta amazônica quando a gente fala do regime hídrico no Brasil e em outras regiões, como o próprio Sudeste, né? Então, a gente tem esse conceito, né, dos rios voadores que mostram a importância da floresta amazônica justamente para as chuvas que estão acontecendo, que acontecem, né, que precisam acontecer no Sudeste, para que vocês tenham também os reservatórios saindo de uma situação, né, de calamidade, enfim, de seca, né, como tem acontecido. Então, você tem, né, a água do oceano evaporando, né, e vapor d'água sendo carregado aqui para cima da floresta amazônica. Essa chuva acontece e depois as árvores bombeiam, né? A gente fala que as árvores são grandes bombas de água, né? Porque elas vão sugando, digamos assim, essa água e depois vão bombear de volta para a atmosfera no fenômeno da evapotranspiração. E isso, então, faz com que esse vapor da água caminhe, né, pela atmosfera até chegar aqui, passando pelo Pantanal, passando também aqui pela região sudeste, e isso faz com que você tenha essa contribuição de chuvas. E tem muitos estudos que já relacionam, né, o aumento do desmatamento, né, o desmatamento na Amazônia, à redução de chuvas em outras regiões do país, afetando, inclusive, não só reservatórios, né, de hidrelétricas, enfim, mas também afetando produção de alimentos, safras, né,
a própria seca no Pantanal, né, que a gente tem visto, infelizmente, nos últimos anos, com muito fogo. Então, isso tudo tem a ver também com o desmatamento que está acontecendo na Amazônia, né? Bem, então, o que que a gente tem efetivamente, né, nesses planos que estão sendo lançados agora, né, pelo governo, para redução do desmatamento, né? A gente, olhando lá no sumário executivo que já foi disponibilizado, a gente tem o plano olhando para a mudança do uso da terra em áreas públicas e territórios coletivos, e lá a gente tem essa meta de zerar a taxa de desmatamento em áreas públicas de todos os biomas até 2030. Isso aqui é muito importante, né? Porque eu tenho falado muito da Amazônia, mas na verdade o plano ele está olhando para todo o Brasil, todos os biomas, né? Se a gente considerar o desmatamento que está acontecendo em todo o território nacional, o último dado do Mapa Biomas fala em, se não me engano, em quase 13 mil quilômetros quadrados, né? E principalmente ali no Cerrado, acontecendo bastante desmatamento. E quando a gente olha o plano setorial, né, o plano clima, ligado a imóveis privados, o que foi colocado lá foi essa meta que fala em reduzir o desmatamento autorizado em 50% até 2030 e 75% até 2035 em relação a 2022. Então, já traz uma outra métrica. Traduzindo, o que isso significa? Basicamente, a estimativa, se a gente olhar isso só para a Amazônia e considerar esses percentuais aqui, a gente precisaria chegar em 2030, de acordo com esse plano do governo, com desmatamento de, no máximo, 703 quilômetros quadrados. Então, agora, a gente ainda está ali na escala dos 5 mil quilômetros quadrados. Então, a gente ainda precisa ter uma redução muito substancial de desmatamento até 2030. E 2035 seria ainda mais substancial, porque a gente teria que chegar a menos de 400 quilômetros quadrados. Então, em que pese o Brasil ter reduzido o desmatamento nesses últimos anos, né, de 2023 para cá, a gente ainda tem um longo caminho, porque a gente nunca chegou perto desde que o desmatamento começou a ser intenso na Amazônia, a gente nunca chegou perto, né, dessa taxa aqui de 703 quilômetros, sempre foi muito mais alto. Então, tem um grande caminho que precisa ser feito e importante para que a gente chegue nesse caminho. E aqui, só para finalizar, para deixar para vocês o desafio desse caminho que a gente tem, é que quando a gente olha os planos dos estados da Amazônia de redução do desmatamento até 2030, só 4 estados ainda possuem planos ou metas olhando para 2030, a maioria tem metas para antes de 2030, mas se a gente olhar, por exemplo, a meta do Pará para 2030 e a meta do Mato Grosso, e somar essas duas metas, é o triplo, é mais do que o triplo do que o governo federal diz que a gente precisa ter em 2030. Então, mesmo na esfera nacional, a gente ainda não consegue, subnacional, né, estadual, a gente ainda não tem essa sintonia, digamos assim, entre aquilo que o governo federal está propondo como política pública para a redução do desmatamento na Amazônia e o que os próprios estados amazônicos estão falando. Então, aqui é um desafio, né, que a gente precisa alinhar essas metas federais e estaduais de redução de emissões de gases de efeito estufa, principalmente ligadas a desmatamento, para que o Brasil consiga cumprir os seus compromissos que foram apresentados, né, para cumprimento do Acordo de Paris. Eu vou parar por aqui para que a gente possa seguir na conversa e aí trazer as nossas impressões, né, do que aconteceu na COP30, né? Porque na COP30, que foi aqui em Belém no ano passado, né? É óbvio que esse tema de desmatamento ele acabou sendo trazido de alguma forma, mas eu sempre lembro, né, que a COP ela não é, mesmo que ela tenha sido feita na Amazônia, ela não era uma conferência para discutir a Amazônia. Então, e se a gente tem mundialmente a maior quantidade de emissões vindo do setor de energia, é importante que a discussão esteja voltada principalmente para combustíveis fósseis, né, que foi talvez ali um dos pontos, né, de bastante discussão e polêmica, né, que a gente teve na COP, quando houve essa tentativa, né, de sair da COP com uma decisão para a gente ter mapas do caminho para reduzir a dependência, né, dos combustíveis fósseis e também para chegar ao desmatamento zero até 2030. E vou chamar aqui o Guarani para a gente conduzir essa conversa.
Obrigado, Brenda, pela apresentação, pelas informações, pelo conhecimento que você compartilhou conosco. Muito obrigado. Eu fiquei só com uma, vou aproveitar também, né, antes do debate, fiquei com uma dúvida do desmatamento, porque você mostrou muito bem que a meta brasileira, né, dividiu o desmatamento tanto em áreas públicas, né, e territórios coletivos, e em áreas privadas. Você mostrou ali a meta na área privada do desmatamento autorizado, né? Mas na área privada está implícito que o não autorizado ilegal vai ser zerado quanto à ilegalidade? Pelo menos a minha interpretação da meta ali é o seguinte: tudo que for ilegal e não autorizado tem que ser zero. Tá, É isso. Tudo que for não autorizado é ilegal, zero. Essa é a meta que tem, sim, inclusive, no PPCDAN, enfim. sim, E o que for legal, aí você tem uma. Eles falam de compensação, e aí aqui no plano setorial ligado a imóveis privados, ele traz essa estimativa aí de redução de 50% e de 75% comparado a 2022. E aí, tá, enfim, a gente foi atrás do Ministério do Meio Ambiente para entender, ok, então qual é a estimativa de desmatamento legal em 2022? E aí eles forneceram e a gente fez esse cálculo, né? Então, mas tudo que foi ilegal é zero. Essa é a meta, né? tá, muito bom. Entendi. Ótimo. A gente tem uma pergunta aqui, mas uma pergunta boa, já nos mandaram aqui, um dos professores nos enviou uma pergunta, mas só para continuar, porque você citou o final da COP, né? E aí, a COP, como resultado, teve lá o pacote de decisões, né, no processo oficial das negociações internacionais no âmbito da COP, e também teve, né, por não ter alcançado um consenso junto aos países para ter uma linguagem, um plano para o distanciamento do uso e produção de combustíveis fósseis, né? A saída ali diplomática, com a presidência da COP brasileira, foi oferecer um caminho paralelo, mas voluntário, né? De mapas do caminho, né? O mapa do caminho para o distanciamento dos combustíveis fósseis e o mapa do caminho para a eliminação do desmatamento, né? E aí, Brenda, eu poderia trazer só para o pessoal esse resultado dos mapas do caminho, né? Como o Brasil também está liderando, o status da questão do mapa do caminho ligado à transição energética. Havia um decreto do presidente Lula, né? Que o Brasil teria esse mapa. E aí, o que aconteceu recentemente é que houve uma comunicação de que, né, estava em andamento a elaboração desse mapa e que ele ainda vai ser lançado aí em um período breve, vai passar por um processo interno do governo e ainda será lançado. Então a gente ainda não tem esse mapa do caminho brasileiro, né? Não tem conhecimento dele. E sobre o mapa do caminho, qual notícia você tem? Eu sei que você mostrou aí o plano, ele está muito ligado, né? Como está? Você tem um status mais ou menos do mapa do caminho no Brasil e que está se pensando em termos de eliminação do desmatamento nesse nível assim internacional? Eu acho que para mim, essa é uma boa discussão, assim, porque acho que o Brasil, ele como essa proposta veio de uma certa forma do Brasil, lá na COP, e acabou saindo por esse caminho de vamos tentar fazer isso de forma paralela, né? E aí veio o Brasil dizendo, bem, já que a gente está propondo isso para ser feito de forma paralela para o mundo inteiro, a gente tem que fazer, dar o exemplo. E aí por isso que veio essa história de, então vamos fazer o mapa do caminho do Brasil de eliminação dos combustíveis fósseis. Só que não se falou muito ainda sobre a outra parte, o outro mapa do caminho que seria de zerar o desmatamento. A questão do zerar o desmatamento é que na COP28 em Dubai, em uma das decisões, né, que foi na decisão do balanço global, que é quando eles fizeram uma decisão de olhar bem o quanto que a gente já avançou nessa implementação do Acordo de Paris, o que precisa ser feito. Lá sai, em um dos parágrafos da decisão, falando, olha, tem que chegar em 2030 com o fim e a reversão do desmatamento e degradação florestal, que significa dizer que não basta apenas zerar o desmatamento da 2030 no mundo inteiro, eu tenho que voltar a ter floresta, né, que seria a reversão, é expandir
a área de floresta, seja com plantio, seja deixando a floresta regenerar, enfim, e degradação florestal, que a gente quase nem fala, na verdade. E aí fazendo essa diferença, né, do que seria, né, desmatamento e degradação. Desmatamento, a gente geralmente fala quando a gente tem um corte raso, não tem mais floresta, foi tudo cortado. Degradação é quando você tem feridas na floresta, seja pelo fogo, seja por uma extração madeireira, que é ilegal, mas você não retira toda a floresta, né? Em geral, você deixa ainda ali algumas espécies. Então, a degradação, você ainda tem a floresta, só que ela foi machucada, digamos assim, e aquilo, algumas árvores, né, foram destruídas. Então, você tem a emissão de gás de efeito estufa a partir daquilo. E a degradação, gente, é importante lembrar, ela não está incluída no PPCDAN ainda. A gente ainda tem essa lacuna no Brasil. A gente não tem um plano federal ou estadual para redução e eliminação da degradação florestal. E ela é uma emissora de carbono, né? Então, ela tem um impacto em biodiversidade, enfim. Então, esse é um ponto que ainda não está sendo tratado adequadamente, apesar da gente ter agora política relacionada ao manejo do fogo, etc., mas ainda não temos um plano integrado, né, para reduzir a degradação florestal. Então, eu acho que ainda se tem uma ideia no Brasil de que, já que temos o PPCDAM, PP Cerrado, né, que são os planos de prevenção e combate ao desmatamento nos biomas, de que talvez isso seria suficiente. Na minha opinião, não é. E não é justamente trazendo esse dado que eu trouxe, né, de que se nem entre os estados e o governo federal você tem um alinhamento sobre qual é o desmatamento que teremos em 2030, não dá para a gente falar que a gente tem um mapa do caminho para chegar em 2030 com desmatamento zero em todos os biomas. Então, acho que ainda precisaria, sim, ser feito um esforço, principalmente de integração de metas subnacionais, para que a gente chegue a dizer, bem, nós temos agora um mapa do caminho para chegar ao desmatamento zero em 2030 no Brasil, né? Sim, muito bom. E sobre, ótimo, indo para a transição energética de novo, pendulando nos dois, né? Eu citei que o Brasil tem esse processo interno, né, de apresentar o seu mapa do caminho, e também tem, né, Brenda, uma para o pessoal saber e acompanhar notícias sobre esse tema, né? A gente vai ter uma conferência em Santa Marta, na Colômbia, né, em abril, para os países que estão aderindo a esse processo paralelo que a gente citou, né, para discutir essa transição energética, né, entre os países e para que dê ensejo à construção dos mapas do caminho por todos os países de uma forma coerente, né? Vamos ver no que vai dar aí em abril isso e vamos aguardar também o governo brasileiro publicar o seu próprio mapa do caminho, como foi prometido. Acho que a data era início de fevereiro, né? E agora ela foi postergada. A gente entende que em breve isso vai ser publicado. Eu acho que a gente podia, não sei se você tem mais alguma consideração final, mas tem uma pergunta aqui que eu acho que é bacana, eu vou ler, né? E a gente posso até começar dessa vez, eu passei para você, agora posso começar, que eu vou ler aqui a pergunta, que é, considerando o estado apresentado de emergência climática e a dinâmica amorosa do avanço da mitigação, em termos de conteúdo escolar para ensinos fundamental e médio na próxima década, como avaliam a necessidade de inserir a temática de adaptação, principalmente as diretamente relacionadas à diminuição de efeitos e desastres e soluções baseadas na natureza? Acho que tem bem a ver, assim, né, no debate. O que eu traria, bem, daí eu passo para você também considerar, é que para mim, assim, principalmente naquele slide lá das pessoas, né, que eu mostrei no começo, é que, assim, sem a educação das pessoas, sem a compreensão do problema das pessoas, sem estar inserido né, no programa de ensino das escolas, a gente vai ter muita dificuldade de formar pessoas capazes de entender esse problema, né, e de ajudar nas soluções, porque nós estamos formando, né, os cidadãos que vão ter que votar, consumir, e no final também são aqueles que vão sentar nas cadeiras da gestão, da decisão, né, que no final do dia eles vão ter que decidir os caminhos, tanto numa empresa como nos níveis municipal, estadual ou federal, ou nas escolas mesmo, os caminhos do desenvolvimento. Então, se eles
não entendem, né, é muito difícil. E essa formação vem lá do começo, né? Eu sei que muitas escolas já integram esse tema, né? E falando especificamente sobre adaptação, eu acho que é importante ter uma agenda climática. Tem um programa assim que eu entendo que tem um conteúdo que é global sobre o tema, né? Mas quando a gente vai especificamente, eu acho que esse conteúdo tem que ser integrado, né? E tem o tanto de mitigação como de adaptação. Quando a gente vai para adaptação, que é a pergunta aqui, eu acho importante que essa pergunta foi feita, como a gente mostrou, né, as características do Sudeste, do estado de São Paulo, as características do Nordeste, da Amazônia, né, e de outros lugares que eu não citei no Brasil, eu acho que é muito importante também para as escolas, para os programas estaduais e até municipais, também trazer esse conteúdo global para as realidades locais, né? Porque aquelas pessoas que estão vivendo ali vão sofrer diferentes tipos de impacto para aquela realidade, né? Então a gente mostrou a expansão do semiárido, é uma realidade. São Paulo com as chuvas fortes no verão, por exemplo, né? Ondas de calor em cidades, no campo, outros problemas. Então eu acho que há uma importância também de um olhar de um programa que pode ser abrangente para todas as idades, né? E mais global, mas há também uma necessidade num país como o Brasil de um olhar, principalmente para a agenda de adaptação, mais característico àquele território que vai sofrer aquele efeito, né? Então, eu acho que é importante. É claro que eu não sou especialista na educação nesses níveis, né? Eu sou professor universitário, mas eu acredito que, né, que esse olhar desde o global até o local, ele é muito importante para essa agenda. E eu acho que é muito importante colocar isso no debate, né? Então, essa pergunta suscita esse debate. Acho que a gente tem que discutir isso e implementar, né? Na própria na escola de administração da GV agora, nós vamos ter, e na escola de direito também, nós vamos ter disciplinas obrigatórias de mudança climática, né? Então, assim, a pessoa que está se formando ali, ela vai ter passado por uma disciplina que não é eletiva é importante, mas ela é obrigatória ele conhecer. Por quê? Porque a gente está mostrando essa realidade, né? A gente deixou claro que as pessoas vão a cada dia, a cada ano, conviver com esse problema, né? Então, não sei se você tem alguma coisa, e principalmente talvez trazendo para a realidade aí da região que você está. Uhum. Eu acho super importante a gente trazer cada vez mais esse tema, desde o ensino fundamental. Inclusive, tem coleções de livros didáticos sobre educação climática hoje, a partir, acho que, do segundo ano, então, do ensino fundamental. Então, eu, inclusive, tenho alguns que eu comprei para fazer com meus filhos, assim, que é importante, né? A gente também ter o tipo de linguagem, né, para utilizar. E acho que para essa geração, né, que é uma geração que já tá, enfim, os que estão nascendo agora já nascem em plena crise climática, né? Os que estão ainda no ensino fundamental estão ali realmente vivenciando isso e como você colocou naquele gráfico, né, naquela figura, vão, né, só numa crescente, aí, infelizmente, de aumento de temperatura. É importante não só que eles entendam o problema, mas, acima de tudo, também dar esperança para eles, né? E aí eu acho que entra tanto trazer para o dia a dia, né, da sala de aula, exemplos de mitigação, mas também de adaptação, né? Porque a gente está vendo, né, esses fenômenos, esses eventos climáticos extremos acontecendo em todas as regiões do país, né? E quando eles acontecem de forma intensa, você interrompe toda a vida, né, daquela população que está ali, crianças sendo muito afetadas, né? Então é importante também discutir, num projeto de escola mesmo, né? Como é que as escolas estão se adaptando? Acho que e aí acho que a gente tem várias camadas dessa história. Uma é você discutir isso em sala de aula, né? Mas a outra é as próprias escolas olharem, né, para onde estão, né, e como estão sendo afetadas pelas mudanças climáticas. Quando eu trago aqui para a realidade amazônica do Pará, né, a gente tem escola pública que não tem ar-condicionado e não tem ventilação. Assim, como que essas crianças vão estudar nesse tipo de situação? Então, a gente tem a discussão da política pública de adaptação no setor de educação que precisa acontecer, né? Enfim, ou você vai ter escolas em regiões, de repente, que estão sendo muito atingidas por inundações, e isso vai interromper aulas. Então,
a gente tem essas duas camadas, né, de como é que você traz isso para a sala de aula e como é que as próprias escolas também começam a discutir os seus planos de adaptação, né? E essa é uma agenda que a gente precisa acelerar muito aqui no Brasil. A gente fala pouco disso do ponto de vista de política pública, né? Agora que você tem talvez o MMA lançando, né, plataformas para capacitar municípios, né? Mas é uma agenda que trata do município, da cidade mesmo, né? Do dia a dia da população, né? E a gente precisa avançar nisso cada vez mais. Não, muito bom isso que você traz de um olhar mais sistêmico, né? Discutir como foi a pergunta, como leva para a sala de aula, mas como a escola é impactada, né? Porque a vida das pessoas, isso vai também para o bairro, né? Acaba integrando a pessoa na comunidade, no bairro, as rotas que têm que ser feitas num dia que tem enchente, alagamento, deslizamento, né? Então você vai tendo camadas e acaba que isso traz uma discussão muito sistêmica. É muito bom. Eu também, na linha de recomendar, vocês também podem achar uma referência que é o CEMADEM Escola, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Ele tem o CEMADEM Escola. E tem coisas assim incríveis que eu vi nessa iniciativa, até por conta de ter tido esse contato aqui, esses convites para essa discussão tão relevante nesse ambiente, que é um exemplo assim de coisas práticas, que é um pouco do que você falou, ensinando na sala de aula o impacto. A sua fala me fez lembrar disso que eu falei em uma outra oportunidade, que foi ensinar adolescentes e crianças numa comunidade a medir com pluviômetros caseiros, que eram com garrafa PET. Eles colocarem porque eles estão em áreas de risco, as comunidades, né, em áreas íngremes, sem vegetação, com deslizamento, em casas mais precárias, a medir com os pluviômetros e se comunicarem com essa medição, as crianças e adolescentes entre si, que a partir de um momento que eles aprendem em sala de aula, aquilo se torna um fator de risco para a comunidade de deslizamento. E tem um dos casos, que eu não me lembro se foi no Ceará, em que os adolescentes fizeram a experiência, choveu e alertaram a comunidade e houve um deslizamento, né? Foi o que eu vi outro dia, uma postagem sobre isso, né, especificamente. Então você vê, né, a partir da sua fala, como uma experiência acaba sendo, além da teoria, né, na prática, ajudando aquelas pessoas a lidar com o efeito. Então é muito legal. Eu acho que a gente pode ir, né? Estamos no final agora, Brenda. Não sei se você quer fazer alguma consideração final para a gente finalizar, e aí eu chamar a professora Sofia daqui a pouco para encerrar. Sim, eu queria talvez resgatar um último ponto sobre a COP30, né? A gente teve, enfim, muita mobilização no passado, na imprensa, né, falando sobre a COP. E em que pese, eu acho que esses eventos, a gente sempre fala, né, que a velocidade da decisão política da COP não é a velocidade que a gente gostaria que acontecesse, né, porque a gente já está vivendo esses extremos climáticos, né. Acho que teve uma parte, né, que eles chamam da agenda de ação da COP, que foi bem interessante, né, porque houve, acho que, se não me engano, 120 planos, de ação, acho que tem um nome específico, deixa eu só confirmar aqui que eles lançaram, eles chamam de Planos de Aceleração de Soluções, é É, nova sigla aí, né? E eu achei muito interessante, eu acho que ter essa sistematização que durante a COP eles acabaram lançando, enfim, ou relançando 120 desses planos, que basicamente são ações, às vezes financiamento para implementar compromissos que estão sendo assumidos internacionalmente nessas conferências, né? Então, seja o compromisso de financiamento para o Fundo de Florestas para Sempre, né, que o Brasil lançou e que está começando uma captação, seja o financiamento que foi direcionado para reconhecer 160 milhões de hectares globalmente de territórios indígenas, de populações afrodescendentes e comunidades tradicionais, seja planos ligados, por exemplo, a aumentar a resiliência do setor de saúde, né, nos diferentes países, né, para lidar com mudanças do clima. Então, eu acho que foi interessante também ver essa sistematização de iniciativas que foram lançadas e que vão gerar seus próprios caminhos ali de implementação, seja no Brasil, seja em outros países, né? Porque muitas vezes a gente fica, é só conversa, nunca chega em lugar nenhum, mas é bom ver também que teve ali algo de mais concreto que saiu e que vai estar sendo implementado nos próximos anos, né? sim. Oh, muito obrigado.
Bom, Brenda, eu acho que eu só vou reforçar aqui no final, antes de passar para a professora Maria Sofia encerrar, e que eu acho que espero que a gente tenha contribuindo aí com a melhor compreensão do tema, trazendo os dados, as informações e compartilhando a nosso conhecimento sobre esse tema, e dizer da importância dos professores nessa agenda, né, para formação desses seres humanos que no final do dia vão ser os agentes de mudança, né? Por um problema que se impõe cada dia de forma mais agravada, né? Mais intensa e mais frequente. Então, espero ter contribuído um pouquinho, que a gente tenha contribuído. Queria te agradecer muito, Brenda, pela presença, pela sua apresentação, pelas suas contribuições. E vou chamar então agora e agradecer também todo mundo que nos acompanhou até agora e chamar a professora Maria Sofia para fazer o encerramento. Eu agradeço aos dois a disponibilidade que tiveram em vir nos ajudar. Só para que saibam, e outras pessoas que estão assistindo, o sindicato, neste semestre, tem mais 2 momentos em que, indiretamente, mostra também outras ações que podem ser desenvolvidas em sala de aula. Então, nós temos um, um curso de educação ambiental na prática. Esse professor vai ensinar professores e alunos a implantar o lixo zero. E ele é dedicado a crianças pequenas. E a gente sabe que o que uma criança pequena aprende na escola, ele chega em casa e não vai deixar pai ou mãe facilmente misturar o lixo. Temos ainda um outro curso, que é Educação para o Desenvolvimento Sustentável, na educação básica, práticas pedagógicas a partir dos ODS. É uma preocupação de fato, porque penso que é uma forma de fazer com que os alunos compreendam a magnitude do que está sendo falado. Uma COP30 não foi apenas um encontro entre compadres e comadres, né? Pessoas se dedicaram para tentar avançar um pouco, né? Então é só para saber, espero poder voltar a contar com vocês e que a gente tenha, de fato, sucesso, né? Seja pela mitigação, seja pela adaptação. Que o mundo dure mais um pouquinho. Pronto, é isso. Obrigado. Muito obrigada, professores que estão Obrigada. assistindo. Agradecemos muitíssimo. Tá bom? É isso.